Olá pessoal, boa noite, boas noches. Vamos entender aqui um parágrafo de um texto da prova de espanhol do concurso do CACD, que é o concurso de admissão à carreira diplomática. É um dos concursos mais difíceis do Brasil atualmente e que inclusive cai em 3 línguas. Nesse concurso cai 3 línguas, né? 3 línguas são cobradas, que é o inglês, espanhol e francês. E aí a gente vai entender aqui só um parágrafo, né, de um texto que ele pede para fazer um resumo. E a outra questão é justamente pedindo para fazer uma tradução para o espanhol de um texto que está em português. Então ele diz aqui: elabore um resumen em língua espanhola com seu próprio vocabulário do seguinte texto. Então vamos entender aqui o que diz esse primeiro parágrafo e algumas expressões bem diferentes. É um texto muito formal, né? Como eu já falei para vocês, é o concurso de admissão à carreira diplomática. Então é um concurso bem complexo. E aí, por mais que, digamos, você não faça esse concurso, mas um texto como esse pode cair no vestibular, no concurso da PRF, por exemplo, onde tem uma prova para o mestrado, uma prova de proficiência, né? E mestrado, doutorado, ou que é a prova de línguas. Então, na proficiência, ou você for morar no exterior, for estudar, for fazer alguma coisa mais formal, então é interessante ter esse conhecimento, né? Entender textos mais complexos. Então ele diz aqui: los servicios exteriores en la era de la inteligencia artificial. Vivimos en un estadio de la sociedad de la información que un par de décadas atrás bien habría parecido ciencia ficción. En contexto de la cuarta revolución industrial, se ha venido dando una imparable cadencia de hitos tecnológicos y eventos desde la miniaturización de componentes electrónicos, la invención y desarrollo de la telefonía móvil, los computadores de alta prestación, la entrada en operación de modelos de lenguaje expandido LLM, pasando al inminente advenimiento de procesadores cuánticos, abren la posibilidad de automatización de operaciones altamente complejas en todo sector, el desarrollo de interfaces humano-tecnológicas post-Neuralink y demás procesos de ese tenor. Potencialmente, sin una gobernanza establecida, sin ciberseguridad, sin control ni parámetros éticos de desarrollo, la tecnología podría pasar de irruptora a disruptiva casi sin advertirlo, y sobrados ejemplos tenemos de la vulnerabilidad aumentada que provoca la capacidad de generación digital de contenidos, la manipulación de los mismos, la potencialidad de afectar desde sistemas electorales hasta de defensa y seguridad nacionales. Eu coloquei aqui algumas expressões, né, que seriam interessantes trabalharmos, né? Aqui nós temos a ciência ficção, que é a ficção científica. Se ha venido, a gente vê essa perífrase verbal, né? Que é uma forma composta do passado. Veio, chegou, né? Hitos são conquistas. Computadores de alta prestação são computadores de alto desempenho. Advenimiento, advento. Desse tenor e desse tipo, nesse sentido, da mesma forma, né? Vem essa expressão aqui bem formal, né? De irruptora a disruptiva. Irruptora e ruptora, né? Algo quando, assim como surge algo, né? Por exemplo, quando a tecnologia surge. Disruptiva ou disruptiva, né? Tem a mesma escrita em português. É a tecnologia quando ela já ganha escala, quando ela já está acostumada, né, com a sociedade já está utilizando essa tecnologia e ela já se torna acessível, já algo mais de domínio público, né, digamos assim. Sobraram os exemplos, muitos exemplos. Então vamos entender aqui um pouquinho o que o texto quer passar, né, o que ele quer dizer. Porque, digamos, o candidato que for fazer esse resumo, ele tem que entender o que o texto fala, né? Como vocês observaram, ele está falando sobre a inteligência artificial, né? Então, essa tecnologia aí que a gente utiliza, né, na informática, né, nas mídias, com a utilização de tablets, notebooks, né, celulares modernos. Então aqui, como é que isso influencia no trabalho, né, do diplomata?
Então vamos ver aqui, por enquanto, porque o texto ele é bem extenso, né? Então a gente está lendo só o primeiro parágrafo. Então ele vai entrar nessa seara aí da carreira, né? Mas essa primeira parte aqui, esse primeiro parágrafo, o primeiro párrafo, é justamente sobre essa questão mais histórica, né? Introdutória da temática. Então diz assim: vivimos en un estadio de la sociedad de la información que un par de décadas atrás bien habría parecido ciencia ficción. Vivemos em um estágio da sociedade da informação que algumas décadas atrás poderia se dizer que se parecia com a ficção científica. En contexto de la cuarta revolución industrial, se ha venido dando una imparable cadencia de hitos tecnológicos e eventos. No contexto da quarta revolução industrial, ele chegou, né? Essa tecnologia chegou dando uma imparável cadência de conquistas ou desafios, né, tecnológicos e eventos. Desde a miniaturização de componentes eletrônicos, então desde a miniaturização, né, de componentes eletrônicos, ou seja, os componentes eletrônicos estão cada vez menores, né? A invenção e desenvolvimento da telefonia móvel, a invenção e desenvolvimento, para quem não sabe, então, desarrollo é desenvolvimento, que vem de desarrollar, que é desenvolver. Então, a invenção e desenvolvimento da telefonia móvel, no caso de celulares, né? Os computadores de alta prestação, os computadores de alto desempenho, que a gente já viu. A entrada em operação de modelos de linguagem expandido, LLM, a entrada em operação de modelos de linguagem expandida, LLM, passando ao iminente advenimento, passando ao iminente advento de processadores quânticos, em português é com QU, né, e não tem esse acento agudo, né? Abren la posibilidad de automatización de operaciones altamente complejas en todo sector. Abrem a possibilidade de automatização de operações altamente complexas em todo o setor. O desenvolvimento de interfaces humano-tecnológicas pós-Neuralink, desenvolvimento de interfaces humano-tecnológicas pós-Neuralink e demais processos desse tenor, e demais processos deste tipo, né, nesse sentido. Potencialmente, sem uma governança estabelecida, sem cibersegurança, sem cibersegurança, sem controle, nem parâmetros éticos de desenvolvimento, nem parâmetros éticos de desenvolvimento, a tecnologia poderia passar de irruptora a disruptiva. A tecnologia poderia passar de disruptora a disruptiva, quase sem adverti-lo. E sobrados exemplos, e muitos exemplos, temos da vulnerabilidade aumentada. Muitos exemplos temos da vulnerabilidade aumentada, que provoca a capacidade de geração digital de conteúdos, que provoca ou que causa, né, que instiga a capacidade de geração, né, de criação digital de conteúdos, a manipulação dos mesmos, a potencialidade de afetar desde sistemas eleitorais hasta de defesa e segurança nacionais. A potencialidade de afetar desde sistemas eleitorais até, esse hasta é até, né, até a defesa e segurança nacionais. Então, gente, hoje era só pra gente ter uma noção, né, de como é que o idioma pode ser cobrado, né, conhecimento do idioma em provas mais complexas. Então é isso, gente, essa foi a nossa aula de número 7, né, aula 7, e aí até a nossa próxima aula. Um grande abraço.